Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, para dar continuidade ao assunto da aula passada sobre o continente americano, ok? Então, espero que todos estejam bem, estejam aí se cuidando também, seus familiares possam estar bem, e que possamos também estar orando juntos para que esse momento possa passar logo, e assim possamos voltar normalmente à nossa vida, com todas as atividades que fazemos. Então, vou compartilhar aqui com vocês o slide da aula passada para dar continuidade ao assunto. Então, só revisando um pouco, né? Na semana passada, né, a gente estudou sobre a localização do continente americano, né? E nós fizemos uma leitura em Gênesis 1, de 9 a 13, no qual fala sobre a separação, né? Quando Deus separou a parte seca, né, dos mares, né? A parte seca chamou de terra, e foi aí que surgiu os continentes. No terceiro dia da criação foi quando surgiu os continentes, quando Deus fez a separação das águas com a parte seca. Então a gente viu que o nosso planeta ele é composto por 6 continentes, né? E o continente antártico ele não é dividido em países, mas lá só existem bases científicas para fim de pesquisa. E os outros continentes estão agrupados os países. Vimos que a América localiza-se na parte ocidental do planeta, né? Também possui terra no norte e no sul do planeta, no hemisfério norte e sul. É banhada por 3 oceanos e cortada por 4 paralelos importantes, né? Por conta da sua extensão, que vai desde o Polo Norte até próximo ao Polo Sul. E, né, nós vimos que também que o continente americano ele pode ser regionalizado e é a nossa aula de hoje, né, sobre a divisão ou a regionalização do continente americano. Então vamos lá. Existem duas maneiras de se dividir o continente americano, certo? Existem dois critérios que são usados para dividir o continente americano. O primeiro é quando a gente leva em consideração o quê? A localização, né, de cada área do continente ou o aspecto físico. E o segundo é quando a gente leva em consideração a história, né, que existe do continente e também a sua sociedade, né, como foi a formação social dele. Então, quando a gente leva em consideração a localização ou aspecto físico, a gente divide o continente americano em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, a gente divide de acordo com o aspecto físico. Quando a gente divide de acordo com o caráter histórico ou social, a gente divide a América em 2 partes: a América anglo-saxônica e a América latina. Essa diferenciação vai ser por conta do idioma que vai predominar, a origem do idioma predominante. Então, nós temos aí 2 critérios, um físico e um histórico. O físico a gente divide em 3 partes. O histórico a gente divide a América em 2 partes, né? Então, vamos ver as características dessas regionalizações cada uma. Primeiro, o caráter físico, né, a localização. Então, quando a gente divide o continente americano em 3 partes, de acordo com o caráter físico, a gente divide ela em América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos lá. América do Norte. A América do Norte é formada por 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. Está aí no mapa de vermelho. Vocês podem dizer, professor, e essa partezinha aqui do lado do Canadá e essa ilha aqui? Então vamos lá. Essa ilha é a Groenlândia, é a maior ilha do mundo. Tem mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de quilômetros quadrados e pertence à Dinamarca. Não é um país independente, né? É um território da Dinamarca que fica na América. E esse territóriozinho que está aqui ao lado do Canadá, né, onde está a seta do mouse, é o Alasca.
O Alasca não é um país, até muitas pessoas confundem, mas o Alasca ele é um estado dos Estados Unidos. É um território dos Estados Unidos que não é contínuo ao seu território, mas é um estado, né? Está sob o governo do presidente, né? E também sujeito às mesmas leis que os outros estados, né, que estão no território dos Estados Unidos, eles têm, né? Então, a América do Norte é formada por 3 países, né? Estados Unidos, México e Canadá. Então, quando a gente usa o termo norte-americano, a gente não se refere apenas a quem nasce nos Estados Unidos. A gente se refere também ao México e ao Canadá, né? Porque ambos países ficam na América do Norte, ok? Vamos para a América Central. A América Central está de amarelo, né? É a menor das 3 Américas, mas, por outro lado, é a parte que vai ter mais países, né? É a parte que fica entre a América do Sul e a América do Norte, né? É um pequeno istmo, ou seja, um pedaço fino do continente que liga essas duas partes esses 2 continentes, subcontinentes. E a América Central, ela é dividida em 2 partes. Ela tem a América Central continental, que são esses países aqui, ó, esses 7 países, né? Vocês podem ver aqui, ó, esses 7 países aqui, América Central continental, que está cerca do mouse, né? Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E tem a América Central insular, né? A palavra insular vem de ilhas. Então, tem a parte dos países aqui que são ilhas, certo? Esses países aqui são América Central insular ou Antilhas. Acho que vocês já assistiram, já ouviram esse nome Antilhas ou Caribe, né? Tem até o filme Piratas do Caribe, né? Porque era nessa região aqui, né? É o Caribe. Essa região aqui, tem até o nome aqui, Mar do Caribe ou Mar das Antilhas, 2 nomes para o mesmo lugar. Então, essa América Central insular, ela é formada, né, por várias ilhas. Tem a maior ilha sendo Cuba, né, aqui. Também tem as Bahamas principais, né? Haiti e República Dominicana dividem aqui essa ilha, que tem como nome Hispaniola. Tanto é que Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a chegar aqui na Europa, na América. Ele desembarcou aqui, né, na República Dominicana, né? Aqui na República Dominicana foi o primeiro local da América onde os europeus chegaram. E também tem aqui a ilha da Jamaica. Essas são as principais ilhas, são as grandes ilhas das Antilhas. E tem aqui nessa partezinha aqui, deixa eu botar, pronto. Essa partezinha aqui são as pequenas ilhas, né, das pequenas Antilhas, ok? Então, aqui na América Central Insular, nós vamos ter 13 países independentes, ou seja, que têm seus próprios governos. Vamos ter algumas ilhas que vão pertencer a outros países, né? Países da Europa, como também países aqui da própria América. Vocês podem ver aí que tem Porto Rico, né? E tem, entre parênteses, Estados Unidos. Embaixo de Cuba tem Ilhas Caimã, pertence à Grã-Bretanha, né? Lá não está a Inglaterra. Tem Guadalupe, pertence à França, Martinica, pertence à França. Então, são ilhas, né, que pertencem a alguns países da Europa. Então, não são países independentes, né? Mas, por outro lado, tem outros países aí que são países independentes, né? Como, por exemplo, Barbados, São Vicente e Granadinas, Granada, Trindade e Tobago, Santa Lúcia, Dominica, né? Então, São Cristóvão e Neves. Então, são todas essas ilhas são países bastante pequenos, né? Ilhas bem pequenas, que sobrevivem mais por conta do turismo, né? São locais que recebem turistas do mundo todo, né? Por conta das belas praias, né? Das águas mornas quentes que tem nessa região, e também por outras belezas naturais que existem. Então, a América Central é dividida em 2 partes, América Central continental e América Central insular. Vamos agora para a América do Sul.
Então, a América do Sul, né, tá aí de laranja. A América do Sul é formada por 12 países e a Guiana Francesa. Então, a Guiana Francesa não é um país? Não. A Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França. O que é isso, um departamento ultramarino? É um pedaço da França em outro continente, né? Do outro lado do oceano. Então, a Guiana Francesa, né, os cidadãos que moram na Guiana Francesa têm os mesmos direitos e deveres de um cidadão que mora na França, certo? Então, eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, ok? E também, tanto é que o comércio na Guiana Francesa, lá a moeda que circula é o euro, não é uma moeda que circula na Europa. Então, a Guiana Francesa é um pedaço da França na América. Algumas pessoas, alguns livros até dizem que é a França tropical, né, porque é um pedaço da França aqui na uma região tropical do planeta. Então, na América do Sul, né, vamos ter 12 países, o Brasil vai ser o maior país. De todos os países, o Brasil faz fronteira com 9 países, só não faz fronteira com o Equador e com o Chile, né, que são países que não fazem fronteira com o Brasil. Então, a gente vai ter aqui, né, a Guiana Francesa, essa aqui é um tal mouse. Aí aqui nós vamos ter Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, esses são os países que formam a América do Sul. Okay? Então, lembrando, pelo caráter físico, a América é dividida em 3 partes. América do Norte, América Central e América do Sul. Agora vamos para o caráter histórico ou social. Então, quando a gente divide a América de acordo com o caráter social ou histórico, a gente divide o continente americano em apenas 2 partes. A América anglo-saxônica e a América latina. Vocês podem ver aí no mapa ao lado. De rosa, a América anglo-saxônica e de amarelo, a América latina. Então, por que esses termos? Para a gente entender esses termos, temos que lembrar um pouco da história do continente americano. Então, o continente americano ele foi descoberto por Cristóvão Colombo, né? E logo após a descoberta do continente americano, vários países da Europa começaram a vir aqui para o continente, né? Em busca de riquezas naturais, de metais preciosos, né? E várias outras coisas. E um desses países, né? Os principais países que vieram para cá foram a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal. Então, Inglaterra e França, eles se destacaram mais na colonização dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto Portugal e Espanha, né, ficaram mais para o sul, né, com os países do México para baixo. Então, esses termos, América Anglo-Saxônica e América Latina, têm a ver com o idioma desses colonizadores. O espanhol e o português são idiomas de origem do latim, certo? São idiomas que tiveram como língua materna o latim. Já o inglês e o francês são idiomas de origem anglo-saxônica. É uma região ali da Europa que tem ali o norte da Europa e também a região onde fica a Inglaterra hoje. Então, como a Inglaterra e o Canadá e a França se destacaram mais na colonização da América, dos Estados Unidos e do Canadá, então essa parte hoje, né, é conhecida como América anglo-saxônica. Apesar de que, né, nos Estados Unidos, alguns estados, principalmente os estados que ficam próximos ao México, como Califórnia, Texas, Novo México, eles têm como língua idiomas oficiais o inglês e o espanhol. Nos Estados Unidos, cada estado ele pode decretar o seu idioma oficial. Então, alguns estados dos Estados Unidos têm como idioma oficial o inglês e o espanhol. Já o Canadá, ele tem como idioma oficial o inglês e o francês. Tem a região do Quebec, a região leste do Canadá, que foi colonizado principalmente pelos franceses, e lá se fala mais francês do que o inglês naquela região do Canadá.
certo? Então, os termos anglo-saxônica e latina têm a ver com o idioma dos colonizadores. Como os países do México para baixo, né, os países do México, América Central e América do Sul, destacaram mais a colonização do espanhol e do português, né? Mais o espanhol do que o português. O português, os portugueses só colonizaram mesmo o Brasil aqui na América, enquanto os espanhóis, né, colonizaram mais áreas, mais países, né? Então, a América Latina se refere a todos os países, né, do México, América Central e América do Sul. Então, todos os países que fazem parte da América Central, da América do Sul, com o México, fazem parte da América Latina por conta do idioma dos seus colonizadores. Também, né, isso não significa que não tenha um país aqui na América Central, na América do Sul, que não falem nem o espanhol nem o português. Não tem, sim. Por exemplo, a Jamaica, por exemplo, né, eles falam lá o inglês. A Jamaica fala inglês, o Haiti fala francês. Professor, mas por que eles não, não são da América Anglo-Saxônica? Primeiro, pela localização, né, que estão mais próximos aos países da América Latina, e também pela questão social. A Jamaica, apesar de ter sido colonizada pelos ingleses, a colonização que houve lá não foi a mesma colonização que houve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve uma colonização de povoamento, onde o objetivo não era explorar as riquezas, mas sim formar uma nova terra, né, uma nova pátria. Já na Jamaica não, foi uma colonização de exploração. A mesma coisa aconteceu no Haiti em relação à França. E aqui na América do Sul, né, vocês podem ver aí ao norte do Brasil, né, tem Suriname e Guiana. Esses dois países, eles foram colonizados pela Inglaterra, né, a Guiana, e o Suriname foi colonizado pela Holanda. Tanto é que o idioma lá é o holandês que se fala no Suriname. E na Guiana se fala o inglês. Mas eles fazem parte da América Latina por conta também do tipo de colonização que houve. E não foi a mesma que aconteceu lá no Canadá, nos Estados Unidos. Então, né, pelo caráter histórico-social, a gente divide o continente americano em duas partes, América Anglo-Saxônica e América Latina. E esses termos têm a ver com o idioma dos colonizadores, também a forma de colonização que houve. Aqui na América Latina predominou a colonização de exploração. Já na América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos, predominou a colonização de povoamento. Então, além da questão dos idiomas, também tem a questão da colonização desses países. Ok? Então, espero que tenham entendido, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Aí está a atividade para vocês fazerem, certo? Então, dei uma pausa aí no texto, coloquem as perguntas. E eu sugiro a vocês que utilizem aquele aplicativo que foi colocado, né, pelo professor Bruno, pelo professor Arthur, para transformar as fotos em PDF, que fica melhor da gente organizar e armazenar as respostas de vocês, né? Então, façam isso, por favor. Estou sentindo falta ainda de atividade de muitos alunos, né, que não mandaram atividade da aula passada, nem de história, nem de geografia. Então, vamos mandar as atividades, gente, vamos assistir os vídeos, né, para que vocês não fiquem atrás dos conteúdos, né? Para que a gente não venha perder tempo quando voltar às aulas, estar revisando essas coisas que a gente já viu nesse período de quarentena, ok? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né, para que vocês possam ter uma boa semana e bons estudos. Ok? Então, que Deus abençoe a cada um.